Já pensou em prevenir? Que prevenção você pode fazer ao envelhecimento? Hoje o doutor Vilmar Acúrcio, que é endocrinologista e nutrólogo, está com a gente. Seja bem-vindo. Como vai? Tudo bem? Bom. Olha, para você em casa ter uma ideia, em 2005 a gente tinha 16 milhões de idosos. Em 2050 a gente vai ter 64 milhões. É muita gente, É muita doutor. gente. E será que essas 64 milhões de pessoas estão preparadas para essa fase da vida? Provavelmente não. Então. Né? Porque os índices medem expectativa de vida, né? Não qualidade de vida. E a gente tem que começar a pensar agora em qualidade de vida e não expectativa de vida somente, né? E há quem diga que tem toda uma previsão do problema da aposentadoria, né? Do sistema de pagamentos para essas pessoas mais velhas. Mas talvez a gente não tenha hospital suficiente para todas essas pessoas se elas não tiverem esse cuidado, né? Porque vão chegar lá aos 65 doentes. De que jeito, né? É. Pois é. Mas a partir de qual idade que a gente tem que começar a pensar nessa prevenção do envelhecimento? De um modo bem racional, a partir dos 40. A partir dos 40 anos. A resposta meio exagerada é desde que nasce, né? Mas assim, mas quando é que as coisas começam a função da gente começa a piorar no corpo, né? A partir dos 40. Então acho que se todo mundo começar a se preocupar para valer a partir dos 40, vai chegar aos 80, 90 e bem. E qual seria essa forma de se prevenir? Quer dizer, o que tem que se pensar e o que tem que se fazer a partir dos 40 anos? É uma estratégia que não é simples, né? Você tem alguns pilares que você tem que tratar deles ou tomar conta deles para que você possa envelhecer bem. O primeiro, sem dúvida nenhuma, é ter peso saudável. Né? Você não pode ter excesso de peso porque isso já está comprovado que compromete tudo, né? Para ter peso saudável, você precisa ter comido direito. Não só quantitativamente para ter o peso correto, mas qualitativamente também. Então, uma alimentação que consiga preencher todas as suas necessidades nutricionais, né? E te deixar com peso saudável. Não estamos falando em estética maravilhosa, não sei. Saúde, né? Isso a partir dos 40. Só que 40. se a gente falar de uma geração que daqui 20 anos vai estar chegando nos 40, a gente vai falar de uma geração ainda mais, que vai estar mais complicada, porque a obesidade na infância hoje, infelizmente, é muito presente, né? É uma realidade. A gente, quando eu me formei, era muito difícil criança obesa. Era raro, né? Era raro. Já faz 35 anos, então agora é um monte de criança com obesidade. E por erro alimentar e sedentarismo. E aí a gente pode falar das doenças que antigamente eram vistas como doenças de terceira idade, diabetes, hipertensão. E crianças de 10 anos têm esses problemas, né? Hipertensão, diabetes, colesterol alto. Então, quer dizer, qual será a qualidade de vida dessas crianças quando chegarem aos 50, 60 anos? E muitas vezes os pais dizem, deixa ficar mais velho para cuidar. Não, tem que ser enquanto é pequenininho. Mas tem estrago que a gente não conserta depois, né? Tem estrago que não conserta. Olha, temos uns mitos e verdades, vamos para o primeiro deles, olha. O primeiro é o seguinte, quando ficamos mais velhos, precisamos nos exercitar menos. É um mito, né? É um grande mito, É um grande mito. Não dá para envelhecer bem sem fazer atividade física. Eu brinco com meus pacientes que até 35 anos a sua opinião importa, depois não importa mais. Tem que fazer e acabou. Pronto, né? A sua opinião pode ser, vou fazer o quê, né? Decido fazer tal coisa, mas vai ter que fazer uma atividade. Não precisa virar atleta olímpico, né? Mas tem que fazer alguma coisa e pode mudar. 2 anos de natação, depois você faz 2 anos de academia, você pode ir mudando para não ficar monótono. E está bem claro hoje em dia que você tem que fazer a parte aeróbica e a parte de musculação. Não precisa escolher, mas se precisasse, era musculação. Não dá para envelhecer bem sem fazer musculação. E nessa foto aqui a gente vê bem isso nessa senhora, né? Quer dizer, o quanto que a musculatura vai ficando mais flácida ao longo dos anos, mais flácida, mais fraca, o quanto que vai sobrecarregando os ossos e o quanto que aí uma queda, uma fratura, na grande maioria das vezes. E antes da queda, já mudou o sistema imunológico, hormonal, a disposição dela, a musculatura influencia no corpo como um todo, não é só ficar forte e esteticamente bem. Tem implicações em todo o nosso metabolismo. Quer dizer, a pessoa já sofreu bastante antes de chegar a uma queda, antes de chegar a uma queda, né? E uma fratura, e às vezes fatal. Pior que é verdade. Às vezes fatal. Agora, se quem está assistindo a gente passou dos 40, 50, 60, nunca é tarde para a gente começar a fazer uma atividade física? Não, nunca é tarde para começar a atividade. Nem a proposta geral de se cuidar para envelhecer bem, né? Hoje morrer com 80 anos é cedo. É verdade. As pessoas não querem morrer antes de 90. Então, se você começar aos 60, tudo bem, algumas coisas talvez você já tenha perdido. Mas vamos apostar no que tem pela frente ainda, né? Mas outras tantas eu posso ganhar ainda, né? Vamos ver mais um mito ou verdade?
O próximo, suplementos compensam completamente a alimentação irregular e inadequada. Mito, né? Esse completamente que acaba com tudo? Isso. Porque nada é completamente nessa vida, nada é completamente. Né? Mas assim, tem dois grupos que eu acho que os dois estão errados. Um fala só comer bem tá bom e o outro fala que só suplementar tá bom. Tem certas coisas que só a comida nos dá, até pelo modo que é preparada e absorvida pelo organismo. E tem coisas que a gente não consegue. Por exemplo, talvez você precisasse comer 1 quilo de brócolis por dia por algum detalhe nutricional seu. Não dá. Não dá. Então, mas aí tem você que falou suplementar. algo importante. Algum detalhe meu. Somos indivíduos diferentes. Não dá para generalizar. Com carências nutricionais também diversas, né? E hoje a gente, os nutricionistas, os médicos, conseguem avaliar bem, pelo que você conta, pelo seu histórico alimentar e por alguns exames, se você está precisando de um determinado nutriente mais ou menos, pelas doenças que você tem. Então, assim, dá para individualizar. Né? E aí você sai fora daquele medo de, será que não vai fazer mal? Se usar errado o suplemento, vai fazer mal. Sim, mas aí é automedicação, né? É automedicação. Mas não dá hoje em dia para só comer direito e ficar 100% suplementado, porque por causa da expectativa de vida. Se você quer chegar a 90 anos, você precisa de ajudas que o seu bisavô não teve. E outra, né? Na época dos nossos bisavós, eles não tinham uma alimentação cheia de agrotóxicos como a gente tem. O ambiente é contaminado, né? Inteiro. O ambiente inteiro. A água, porque não adianta a gente falar assim, não, que água, não tem como. Claro, gente, se você coloca aqui agrotóxicos nessa plantação, chove, uma boa parte deles vai para a terra, consequentemente, para o lençol freático, não tem jeito, né? E ao longo da sua vida toda, né? Eles vão se somando. Então é impossível, ninguém é saudável nesse sentido. Quer dizer, a situação, infelizmente, é diferente do que era no passado, mas felizmente que a gente tem a medicina que vem avançando a cada dia com a tecnologia para trazer sempre o melhor para a gente, né? Tanto que, apesar da piora do meio ambiente, as pessoas estão vivendo mais. Justamente por isso, quer dizer, a medicina evolui, mas a gente tem que também evoluir, abrindo a mente da gente, enxergando essas coisas de uma forma diferente, né? Os suplementos, quando bem indicados, eles ajudam bastante, mas quando é feita uma automedicação, aí a consequência pode ser mais severa ainda, né, doutor? Uma coisa bem simples, por exemplo, vitamina C. Todo mundo acha que pode ficar tomando vitamina C à vontade. Vitamina C é prejudicial para quem tem excesso de ferro no corpo. 95% dos homens brasileiros têm excesso de ferro do corpo, porque a gente come muito feijão e a gente come muita carne no Brasil. Então, homem brasileiro não deveria tomar vitamina C antes de ser avaliado pelo médico. Senão pode dar o quê? Cálculo renal, dentre outros problemas? Aumenta a produção de radicais livres. E aí ele vai envelhecer ou degenerar uma parte do corpo dele, ou criar uma doença inflamatória, ou até o câncer, de uma maneira mais rápida do que ele criaria. Então, ele está usando um antioxidante que virou um oxidante porque ele foi mal indicado. Então, quer dizer, quando a gente pensa no excesso de vitamina C nos cálculos renais, a gente pensa num pequeno probleminha perto do que a gente pode ter, né? Com certeza. Então, assim, então não é melhor tomar do que não tomar? Não, não é melhor tomar do que não tomar. É melhor ser avaliado. Exames, né? É melhor ser avaliado, né? Olha, isso faz diferença, gente, às vezes de um ano para outro, de 2 anos para o outro. Né? Quer dizer, os conhecimentos vão mudando, né? Os conhecimentos vão mudando e o nosso corpo também. Quer dizer, eu, há um tempo atrás, fiz com a doutora Isabel e com a doutora Maite um check-up. Eu tinha excesso de vitamina B12, mas eu nunca tomei suplemento de vitamina B12. Então, o que você tem que fazer? Tem que buscar saber por quê. Aí, quais alimentos você tem isso? Quer dizer, que alimento e como que o meu organismo absorve essa vitamina de um jeito diferente do seu, né? A diferença grande é essa história da absorção, por isso que precisa ser avaliada, né? Eu e você podemos tomar a mesma quantidade de vitamina E, eu vou ter X, você vai ter Y. Por quê? Porque eu sou o Vilmar, você é a Kátia. Então, e é isso que a gente tem que respeitar, não somos robôs, né? Com certeza. Vamos ver agora mais um mito ou verdade? O próximo, ó. Devemos fazer reposição de todos os hormônios do nosso corpo. De novo, todos, né? Todos. É de congelar qualquer médico, né? Completamente, né? É assim... qualquer hormônio deve ser reposto quando ele tem falta. Hoje em dia está uma festa de só porque a pessoa fez 45, 50 anos, começar a repor hormônio, principalmente testosterona no homem e estrógeno na mulher. Ou então hormônio do crescimento, hormônio disso, daquilo, né? Quer dizer assim, hormônio, quando você tem falta e eu te prescrevo, reponho, é muito bom. O benefício é muito grande. Você se sente muito melhor, você fica melhor realmente. Mas você tem que ter falta e tem que ter sintomas dessa falta. Né? Porque se fosse obrigatório para todo mundo, o que faz a mulher que entra na menopausa e não pode tomar estrógeno? Ela ia morrer? Então, assim, é sempre isso. Quem é você? Você tem a falta do hormônio? Tenho.
Tem sintoma por causa disso? Tenho. Tem contraindicação? O custo-benefício, como vai ser, né? Agora, de um modo geral, todo hormônio que falta, se você tiver a falta realmente, você não tiver contraindicação e tiver alguns sintomas, você vai se beneficiar. Então, existe a pessoa que até tomaria todos. Sim. Mas não é a maioria de nós. Mas porque ela tem a falta de todos. De todos. Mas assim, é muito azarada. É muito azarada. Às vezes é uma desculpa que a pessoa dá para tentar se desculpar daquelas escolhas que acaba fazendo. Que muitas vezes nenhum médico sabe do que está sendo ministrado, né? Porque academias hoje em dia, a gente sabe que assim como todas as profissões, existem profissionais que são conscientes e aqueles que são bem nada conscientes. Então a gente tem que ficar atento. E os pacientes também, né? Eles querem a juventude a qualquer custo e aí às vezes conseguem encontrar o contrário, né? Bom, foi o que a gente falou há pouco, né? Da André Surak. A estética também, né? A estética. E aí acaba influenciando a saúde, às vezes em erros irreversíveis, né? Situações complicadíssimas que a gente gera, né? E acaba colocando, às vezes, medo na população de coisas muito boas, né? Quando uma pessoa toma um hormônio errado e tem uma complicação, as pessoas ficam com a sensação que todo mundo que tomar vai ter aquilo. Não, aquela pessoa tomou sem indicação ou com contraindicação. Isso aconteceu uns anos atrás com a reposição hormonal para as mulheres que entravam no climatério e que gerou um medo na população feminina absurdo e depois a gente viu que não era nada disso. Quer dizer, o trabalho estava errado. O trabalho estava errado e, obviamente, a gente tem que analisar para cada uma o que será benéfico em qual quantidade. Porque não só administrar o hormônio, qual quantidade eu preciso, qual quantidade a minha vizinha precisa também, né? A palavra individualização não tem saída. A gente repete muito, todo mundo fala isso, mas é a realidade, para a suplementação e para o hormônio. Então aqui é um mito, né? Um grande mito. A gente pode falar que é mito e verdade, todos, né? Porque assim, se você tiver falta e não tiver contraindicação, é uma verdade. Mas de um modo de todos é um mito. Todos, né? Agora, onde que o senhor acha que as pessoas mais erram hoje em dia? Porque quando a gente fala numa pessoa de 40 e poucos anos, a gente fala numa situação diferente do que as nossas avós quando tinham essa idade. Então, as pessoas não se sentem em dificuldade nutricional, em forma de se locomover. Isso prejudica, uma vez que a gente acha que a gente está sempre jovem? Prejudica. Com certeza mudou muito a cabeça. Eu acho que eu falo que primeiro mudou a cabeça e, por acaso, a medicina acompanhou. Quando eu era criança, 50 anos, era uma velha. Verdade. Um velho. Hoje, 60, as pessoas estão fazendo plano. Até faculdade. Até faculdade, mudando de vida, mudando de profissão, né? Então, teve uma mudança de pensamento, mas não teve essa mudança de pensamento no sentido de se cuidar. Tem um grupo que se cuida, mas a maior parte não, né? E fica falando se eu estou bem. E a ideia do envelhecimento saudável é você se cuidar enquanto você está bem. Sim. Então, assim, você tem que ir ao médico, eu não tenho nada, meus exames são perfeitos. Como direito? A resposta é geralmente não. Vamos consertar. Faço o exercício adequado? Vamos consertar. Durmo direito? Não. Tem que melhorar o sono. Então, assim, você começar a se cuidar, a otimizar a sua saúde, mesmo antes de ter uma doença diagnosticada. Eu acho que para isso a gente tem que pensar como que a gente quer estar daqui 30, 40 anos. E a partir desse momento que você fala assim, bom, eu quero estar bem, quero estar ativa, quero estar ágil, quero estar saudável, com qualidade de vida, aí sim a gente vai atrás do que é necessário ser feito para a gente chegar a essa condição que a gente deseja, né? Com certeza. Hoje acabou de sair um relatório do IBGE, aumentou de novo a expectativa de vida do brasileiro. Já foi para 76,9 anos na média, 78 e alguma coisa para mulher, 72 quase para homem. A pergunta de novo, como você vai chegar lá? Porque a medicina não deixa você morrer hoje se você chegar até o hospital. Mesmo com o nosso sistema de saúde complicado, você não morre. O problema é você ficar vivo com sequela, sem função. Sem qualidade de vida. Sem qualidade de vida. Agora, essa diferença de praticamente 6, 7 anos das mulheres para os homens, é justamente porque os homens não fazem também uma prevenção como as mulheres fazem, doutor? Os homens não se cuidam. Não se cuidam. O homem vai ao consultório arrastado pela esposa, né, ou pela filha, né? E tem uma proteção dos hormônios femininos até a menopausa. Depois da menopausa, começam a empatar. Tem também, ainda hoje, tem mais homem do que mulher que fuma, tem mais homem do que mulher que bebe em excesso, né? Então, as mulheres têm uma proteção, sim. E se você pensar em preservação de espécie, está certo, né?
Acaba sendo mais ou menos assim. Agora, estamos falando, gente, minha realidade de hoje. A realidade daqui 30 anos vai ser diferente. Que as meninas têm fumado mais que os meninos, têm bebido muito mais do que os meninos e têm se drogado mais do que os meninos. É complicado. Então, a situação está se complicando para as meninas que no futuro, daqui a poucos anos, serão mulheres, serão mães. E aí, qual a qualidade de vida que elas vão ter? Porque o corpo feminino também não é preparado para essas bombas de álcool. Nem o corpo. E o feminino é mais frágil ainda. É mais frágil. A consequência é mais forte, né? É mais fácil uma mulher se embebedar do que um homem. A quantidade de músculos é diferente, é muito menor, né? Quantidade de volume de líquido no corpo, velocidade de absorção da mulher é mais rápida do que do homem ou do álcool. Então, álcool é pior para a mulher do que para o homem. Então, se a gente quer se igualar, vamos se igualar em coisas positivas e não em coisas negativas, né? Olha, o doutor Vilmara Curcio, que é endocrinologista e nutrólogo, claro que volta mais vezes ao programa. Você pode sugerir algum tema para a gente, mulheres@tvgazeta.com.br. Obrigada, doutor. Obrigado a você. Obrigadão, viu? Ó, a partir dos 40 anos, então, já sabe, né? Tem que começar a se cuidar, mas quanto antes você começar, melhor.